amigo, prezado internauta, com grande alegria, estamos no nosso segundo episódio do curso Desafinação. É um mini curso formado com 4 episódios. Hoje, com a graça de Deus, a Escola Musical está completando 2 anos de idade. Ela surgiu às 16 horas, 19 minutos e 33 segundos oficialmente como uma empresa. E a gente está cada vez mais, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, crescendo. Tudo isso eu devo com muita sinceridade a você. Você que faz parte do nosso alunado, você que está sempre compartilhando conteúdos, está nos seguindo no Instagram e se inscreveu aqui no nosso canal, confia nesse trabalho que nós estamos desenvolvendo. Então sou muito grato a você e fico muito feliz com isso, porque o intuito desse trabalho é fazer que você possa se desenvolver como cidadão, como apreciador da música, admirador do canto, como próprio também se você é cantor, né? Coisa boa, independente se você é um cantor amador, uma cantora amadora, uma cantora profissional, o que importa é que você está aqui conosco, faz parte dessa família. Veja, no primeiro episódio nós falamos sobre os hits que nós ouvimos. É uma interferência, é algo que vem de fora, que nos prejudica, que faz com que, independente da idade, a gente seja exposto a um tipo de som que não ajuda a gente buscar uma afinação. As músicas, há quase 40 anos, elas têm essa capacidade de destruir todos os nossos conceitos internos, desde a afinação, sobre os elementos primordiais da música, como a melodia, a harmonia, o ritmo, e afeta diretamente a nossa vida. Então, essas músicas são danosas para nós. Para que a gente entenda, uma pessoa que está exposta a uma música, um jovem, por exemplo, que está exposto a esse tipo de música, ele não tem a capacidade auditiva e intelectual de perceber se aquela música é afinada, de perceber a melodia daquela música, de perceber se o cantor está cantando corretamente. Não tem, porque uma dose de tudo aquilo que vai nos danificando, que vai trazendo para a nossa vida algo que é danoso, um efeito nocivo, que só tem a destruir aquilo que muitas vezes a gente não tem, um conceito, uma referência do que é correto, do que é bom. O nosso cérebro, eu vou falar depois, ainda nesse nosso conteúdo, ele precisa de boas referências, para que ele possa armazenar, digamos, na sua sala de arquivos, podemos dizer assim, de forma metafórica, para nos auxiliar no nosso estudo. E daí, quando ele precisar dessas informações, dessas referências, isso vem à tona, vem para a nossa vida, vem para o nosso consciente, vem para o nosso dia a dia e vai fazendo parte daquilo que nós vamos fazendo, executando. Isso é natural. Mas se o cérebro não tem isso, fica muito difícil, fica muito complicado. Então hoje eu quero conversar com você como nós podemos compreender os processos da audição. Tá certo? Então bora lá, vamos começar já trabalhando 2 grandes questões. A primeira é sobre um desenho que vocês vão ver aí, que vai explicar todo o processo de como nós trabalhamos e desenvolvemos a audição dentro da gente. O nosso ouvido é dividido pelo ouvido externo, que vem a partir da nossa orelha, depois tem o ouvido médio e depois o ouvido interno. E perceba que existe um caminho. Vamos lá, vamos começar pensando, meditando, refletindo nesses números que estão aí. Número 1, nós temos os pelos, que formam a teia que protege o ouvido da entrada de insetos e corpos estranhos. 2, nós vamos encontrar o canal auditivo, que é um duto que conduz o som até o tímpano. Também serve para proteger a membrana. 3, a cera, ela protege a pele, impermeabilizando o canal auditivo, impede a reprodução de fungos e bactérias e evita doenças como a micose e otites. Número 4, tímpano. É uma membrana delicada e mais fina que uma folha de papel e serve para separar o ouvido externo do médio. Se for perfurado, pode haver perda de até 60% de audição e risco de infecções. Número 5, os ossos do ouvido. São 3, o martelo, a bigorna e o estribo. Eles fazem a comunicação do tímpano com a cóclea e transmitem um som. Número 6, cóclea.
É um órgão no formato de caracol que dentro dela possui um líquido e em seu revestimento diversos cílios, ou seja, pelos que captam o som pelo movimento desse líquido, conduzindo ao nervo auditivo e, consequentemente, ao cérebro. Então veja, prezado internauta, esse processo de mapeamento interno todos nós temos. Sabemos que existem pessoas que perderam a audição ao longo da vida. Muitas delas são músicos, foram expostos há longos anos por uma falta talvez de conhecimento, de estudo, de não ter o retorno no ouvido, o ponto, ou de simplesmente tentar colocar uma massa sonora em decibéis, uma frequência muito exacerbada ao ponto de fazer com que a captação auditiva terminasse ficando comprometida e perfurando os tímpanos. Mas também sabemos que existem pessoas que nascem com uma certa dificuldade de ouvir, o surdo-mudo. O surdo, ele é mudo não porque não consegue falar, ele sabe falar, mas ele não fala porque não ouve. Então, essas pessoas sabemos que possuem essa debilidade, essa deficiência, mas o processo para todos é o mesmo. Esse processo, esse caminho, esse mapeamento que eu expliquei, independente se a pessoa é afinada ou desafinada. Mas observe, o problema não é esse processo, o problema é a partir do cérebro, quando a música ela é filtrada a partir do nosso ouvido, dos nossos ouvidos, até chegar ao cérebro. Até aí, o caminho é o mesmo. Chegando no cérebro, esse é o grande problema. E é aqui que eu quero conversar com você que trabalha com coro, você que é maestro, você que é cantor, você que tem uma banda, você que organiza um ministério, ou coordenador de ministério, você que está com vergonha por ser desafinado, desafinada. Tenha calma, pera lá, tudo tem uma solução. A desafinação é questão de concentração, isso já é comprovado cientificamente. Ou seja, um desafinado pode se tornar um afinado. Eu falei isso no primeiro encontro. Tudo é questão de desenvolvimento, de trabalho, de paciência, de persistência, de perseverança. Não tenha esse preconceito com você mesmo. Se você se acha incapaz, indigno, não merecedor, esqueça isso. Se dê uma oportunidade. Assista esse curso, compartilhe esse conteúdo, que está sendo muito importante, tanto para mim, quanto para você. Lembre que eu era um desafinado, de certa forma. Eu cantava as músicas com uma certa desentoação, que isso é diferente de afinação, de desafinação, obviamente. O desentoado consegue chegar na nota, mas não com precisão, não com afinação. O desafinado nem sequer chega na nota. Muitas vezes acontecia esses dois processos dentro do meu cérebro. Mas, com a graça de Deus, com o estudo, com persistência, estou aqui para formar e informar você que se eu tive condições e se eu tive jeito, claro que você também tem, tá certo? Um marceneiro tem aquela habilidade, toda a questão da habilidade, como eu disse, de fazer aquela cadeira, aquela escrivaninha, mas se uma pessoa não tiver, se ela se esforçar, ela pode fazer tão bem quanto o marceneiro que tem um talento, que nasceu com aquele talento ou que aprendeu a se desenvolver, porque tudo isso faz parte das nossas habilidades, não faculdade, certo? Então, bora lá, veja bem. A primeira coisa que nós devemos entender é que o cérebro é uma esponja. Tudo que chega nele, ele absorve. Qualquer coisa. Por mais que a gente não tenha a intenção de querer armazenar algo no cérebro, mas ouvimos, sentimos, tocamos, olhamos, ele já capta. E tudo ele leva, podemos dizer de forma metafórica, como eu já falei, para uma grande sala onde tem vários arquivos com várias pastas. Toda vez que ele precisar daquele arquivo A, B, C, D, X, ele vai lá e tira. E tudo isso fica armazenado na nossa memória, no nosso consciente e no nosso inconsciente. O som, ele consegue codificar, captar, armazenar, desenvolver e expor para a gente. Ou seja, toda vez que eu escuto uma música popular, mas eu fui exposto a um tipo de música que não era popular, uma música mais agressiva, que só tem batida, que só tem ritmo muito forte, exacerbado, enaltecendo somente o ritmo para fazer com que a gente dance, eu não vou conseguir cantar aquela música que tem aquela melodia bonita, que tem aquela voz bonita, porque o meu ouvido foi treinado, conscientemente ou não, e está lá arquivado na memória, para ouvir uma música que só tem batida. O ouvido, o meu cérebro, ele não teve essa referência de ter algo, um tipo de música que tivesse uma certa melodia,
que tivesse uma certa pessoa cantando afinada. Por isso, quando eu quero emitir um som para cantar afinado, muitas vezes eu não vou conseguir. Porque o que está guardado aqui na minha cachola, o que está guardado aqui no meu cérebro, são arquivos deficientes, onde não existe ninguém cantando afinado, onde não existe nenhum arquivo, nenhuma pasta que contenha uma melodia, e sim só tum, tá, só batida, só ritmo. Veja, meu amigo, minha amiga, como é interessante o nosso cérebro. Existe um estudo chamado neuroplasticidade. O que esse estudo nos mostra? O que ele nos diz? Que tudo que está no cérebro, que tudo que a gente aprendeu, que tudo que ele guardou, está lá. E quando ele precisar, ele vai usar a nosso favor. Seja uma situação de perigo, uma situação de assalto, ou até mesmo quando a gente tira sangue. Tem pessoas, a gente sabe disso, que quando vê o próprio sangue tem medo e termina desmaiando. O que acontece? Quando a gente vê aquela situação, o cérebro muitas vezes codifica que o nosso sangue, ou o sangue que a gente vê, que não precisa ser o nosso, é um risco de morte. Então o que ele faz? Ele se desliga, ele se desconecta e a gente desmaia. Ele faz isso para nos proteger. Mas existe uma forma, existem técnicas que a gente vai trabalhando e vai fazendo com que o cérebro entenda que aquele sangue não é um risco de morte, mas é para o nosso bem, seja para a doação, nosso bem ou bem de outros, seja para uma doação, seja em prol de a gente fazer alguns tipos de exames para saber como nós estamos. E isso pode ser desenvolvido, isso pode ser trabalhado. A mesma coisa com relação à música, a mesma coisa com relação à desafinação. Então, se a gente vai trabalhando, estimulando, ordenando essas informações ao cérebro, vai chegar um momento que ele vai ter conteúdo para ter uma grande referência acerca do que é afinação e sobre o que é desafinação e vai nos dizer, ó, isso aqui é correto, isso aqui é errado, isso aqui é afinado, isso aqui é desafinado. Isso vai nos ajudando a perceber como entoar numa música, como colocar a voz numa música, como respirar na música, como afinar a voz com o cantor, né, que a gente está ouvindo, cantarolando. E isso é importantíssimo. Veja, nada está perdido, como eu já disse. Se você pensa que você não tem jeito, espera lá, alto lá. Como eu já disse, eu sou prova disso. Agora, é preciso que a gente entenda o seguinte. Certamente, você já ouviu, desde a sua tenridade, algum tipo de música afinada. Algum tipo de música que tivesse uma melodia. Algum tipo de música que o cantor, a cantora, era afinado. Tente buscar, tente reencontrar essa melodia, essa música, lá nos seus arquivos cerebrais, lá na sua memória, no seu inconsciente. Você vai encontrar. Pode ser a música mais tola, mais besta, mais boba, mas tente encontrar. Mesmo que você tente imaginar que isso é um processo saudosista, mas não tem problema, tente ir lá, no fundo da sua memória e resgate essa melodia e tente cantar. Se você não conseguir, também não tem problema. Mude o seu hábito. Se você não tem o hábito de ouvir música, uma música mais clássica, podemos dizer assim, ou uma música folclórica, ou uma música dos nossos companheiros nordestinos, né? Zé Ramalho, Djavan e tantos outros, a MPB em si, comece a ouvir esse tipo de música, comece a se deleitar sem o compromisso de querer aprender a cantar, só em ouvir. Mas escute várias vezes uma só música, escolha só uma música, Chico Buarque, enfim, escolha só uma que você se identifica, uma que você goste e comece a cantar. Primeiro, ouvindo. Com o tempo, vá cantando, tá? E você vai percebendo que a coisa vai fluindo. Não vai ser do dia para a noite, vai ser com o tempo, mas vai fluindo, vai acontecendo. E se possível e se puder, acompanhe a gente aqui nas redes sociais, que a gente vai dar mais dicas sobre isso. E tenha um profissional qualificado, um músico de verdade, que possa também te orientar e te ajudar nesse sentido. Veja, isso não é, se você não tem a pretensão nenhuma de ser um cantor, um exímio cantor, uma cantora profissional, não tem problema. Mas que isso seja apenas, se você tiver também essa intenção, de ser um hobby, de ser um momento para você curtir. Isso é importante. Veja, a música, a arte musical, ela é composta por melodia, harmonia e ritmo. O ritmo é o elemento organizador. Eu não posso ressaltar o ritmo porque ele vai me querer estimular os meus instintos mais baixos. Eu preciso colocar o ritmo no seu devido lugar. Ele é importantíssimo, mas no seu devido lugar, como base, como esteio para a música em si. Mas o que está acima do ritmo e que precisa do ritmo é a melodia. Por quê? A melodia nos comunica algo.
Aquelas notas musicais, que são 7, elas se comunicam entre si, elas dialogam entre si na melodia. E esse diálogo é reverberado para nós. Elas querem entrar em contato, elas querem interagir conosco. E isso o nosso cérebro capta, porque as notas musicais de uma melodia bem construída eleva a alma, eleva o nosso ser. E o cérebro é estimulado também por isso. Então, eu ouvindo uma boa música, eu tenho como entrar em contato, fazendo com que o meu cérebro tenha boas referências. A mesma coisa com o cantor. O intérprete, um bom intérprete, ele tem a finalidade de ser o porta-voz e de conduzir essa melodia como um fio condutor, com essas notas musicais que querem se comunicar, querem dialogar conosco, até chegar em nós. Então, o cantor, a cantora, é o interlocutor que liga a arte musical ao ouvinte, que somos nós. E isso é muito importante porque nós dependemos de alguém afinado, não desafinado, para que isso entre no processo que eu falei para vocês, da audição até chegar no cérebro. E chegando no cérebro eu consigo cantar afinado. Tá certo? Esse conteúdo, espero que tenha sido muito importante para você. Divulgue, compartilhe, acesse esse canal e também o nosso Instagram, para que você possa ter mais conhecimento sobre isso e divulgar, né, esse conteúdo que estamos aqui colocando gratuitamente para você. É uma honra para mim poder fazer isso, faço com muito gosto, com muita felicidade. Se você não está inscrito ou conhece alguém que ainda não está inscrito, essa é a oportunidade. Se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, clicar no joinha, dar um clique também na notificação no sininho para receber as nossas novidades. Se não está inscrito em nosso Instagram, @escola.musical, aproveite essa oportunidade porque também lá tem muito conteúdo interessante. Aguardo você para o nosso terceiro episódio na próxima semana, na próxima sexta-feira, às 19h30, aqui no canal do YouTube Escola Musical Oficial. Um grande abraço.